Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui desse Diálogos Boi na Linha, essa iniciativa top aqui do Instituto Imaflora. E, gente do céu, mas como tem gente importante nesse lugar aqui. Antes de apresentar o meu convidado, que eu tenho certeza que vocês todos já conhecem, eu vou mostrar aqui a nossa revista Agro Revenda, que está nos apoiando aqui nesse trabalho. E dizer que a plataforma Agro Revenda é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Fernando Sampaio, eu acho que a derradeira conversa que nós tivemos foi lá na COP, não foi não, Fernando? Na COP do ano passado, lá em Sharm el-Sheikh? Em Sharm el-Sheikh, eu estava lá ainda pelo governo do Mato Ainda Grosso. estava pelo governo do Mato Grosso. Aliás, governo do Mato Grosso, outro dia, essa semana, faz o quê? 2 semanas atrás, eu entrevistei o Mauro Mendes lá em São Paulo no evento, rapaz. Foi uma conversa boa demais, rapaz. O Mauro, né, transformou o estado ali, estava na China, estava na Índia agora também, verdade, né? Mas verdade. tá indo bem, né? A turma, você vê que a turma não dá cuidado, a turma da prateleira de cima. O Fernando Sampaio agora, recentemente, vou chamar recente, mas que não é tão recente, nós já estamos chegando no fim do ano, faz quase um ano já, ele está de volta lá na ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, como diretor de sustentabilidade agora. Então, queria que você falasse o que significa esse desafio. O nosso presidente Camardelli me convidou a voltar para a BIEC no começo do ano, né? Então eu voltei em fevereiro e estamos pegando os desafios da indústria aí em relação principalmente, né, esse controle ambiental e a rastreabilidade no rebanho, que é a grande discussão, né? Isso para a gente é fundamental para garantir os mercados que a gente vende carne, né? Não adianta mais o país cumprir só a parte sanitária, né? Hoje essas garantias ambientais estão sendo exigidas também das empresas e do próprio país, né? Entendi. Agora, no caso da BIEC, hoje vocês têm lá quantos frigoríficos associados? Como é que é o tamanho da BIEC hoje? Bom, hoje são 39 associados, né? São empresas que representam mais de 80% do abate com CIF no país, mas representam 98% da exportação, né? Então, quase toda a exportação sai dessas indústrias associadas à BIEC. E qual que é o seu desafio na questão da sustentabilidade? O que é? Estabelecer protocolos? Já existem protocolos? Como é que é o seu trabalho, o seu dia a dia desse novo desafio? Bom, o Boi na Linha é o grande exemplo, né? Porque ele nasceu das demandas do Ministério Público, mas o Boi na Linha ele unificou, harmonizou as regras, então ele botou essa régua para todo mundo, né? Isso aqui é o que tem que ser monitorado a cada compra de boi, então isso já está claro para todo mundo dentro da Amazônia. A BIEC assinou com o Imaflora, inclusive, uma parceria, a ideia é que isso vire um programa setorial, ou seja, todo associado da BIEC está aplicando essas regras, né, na Amazônia, mas depois a gente vê também como é que a gente estende isso para outras regiões. Então, na nossa ideia, isso é o nosso cartão de visita do que a indústria está fazendo de controle ambiental na sua cadeia. Agora tem o outro desafio, que é o da rastreabilidade, né, porque a gente faz esse controle ambiental no fornecedor do frigorífico. Como é que você faz isso no resto da cadeia? Né? Então é essa discussão que a gente está hoje em diferentes grupos, né, na coalizão Clima, Agricultura, Floresta, na Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e com o próprio Ministério da Agricultura em pensar soluções para isso. Não é que o Brasil não tem rastreabilidade, a gente tem, mas a rastreabilidade foi construída para fins de controle sanitário. Entendi. Então, como é que se adapta isso para fazer esse controle ambiental também? Então, essa também é uma das grandes prioridades nossas. Até estava conversando com um empresário na área de frigorífico e estava me falando que a gente tem a questão que é mais do que ambiental, é socioambiental, ou seja, também envolve outras demandas, né? Pois é, a gente sempre fala do ambiental porque o desmatamento é o principal, vamos dizer, a principal demanda que a gente tem dos compradores, mas a questão social também, toda a parte trabalhista, né, o respeito a direitos indígenas, por exemplo, tudo isso também é exigido, né? E o exemplo do Rio Maria, do Paulinelli, que está, por conta própria, colocando um protocolo privado de rastreabilidade para atender mercado, né? Porque toda a nossa intenção é avançar com isso para continuar vendendo e hoje a gente tem essa percepção de que os estados, por exemplo, no Pará, acabam sendo penalizados pelo mercado por conta
dessas questões, quando, na verdade, as empresas que estão aqui são as que estão mais avançadas, porque começaram isso lá atrás e de fato, estão, né, mais avançadas até do que em outros lugares. Como é que vamos fazer, segundo o Mauro Lúcio aqui, a gente precisa trocar aquilo que o Pará tem, uma pressão com 2 S, tá, só pressão com 2 S, por uma pressão com C cedilha. Como é que a sua responsabilidade nesse quesito é grande, hein? Mas é exatamente isso, assim, né? A gente não está fazendo rastreabilidade, controle ambiental Por fazer. por fazer, né? A gente espera ter uma resposta do mercado, né? E aí tem também, a gente está envolvido com o governo do estado do Pará na iniciativa que eles estão construindo para a pecuária, porque a nossa intenção é que todo esse controle ele se reverta em preços melhores, em você vender para quem hoje não quer comprar do estado, né, para que de fato pressão vire pressão, né, e a gente consiga trazer valor para essa produção sustentável. E no final do dia eu conversei aqui com o secretário, o secretário adjunto de Meio Ambiente, também conversei com o Mauricinho Fraga sobre esse quesito. O que é importante, e eu queria saber de você como é que está a percepção do ator principal desse negócio, que é o produtor, é ele que faz o boi, né? Como é que ele está entendendo, ele já está sendo, ele está conseguindo entender que isso faz parte de um jogo que pode beneficiá-lo ao invés de puni-lo? Eu acho que sim, eu acho que todo produtor já tem essa consciência, né, de que a questão ambiental virou também um atributo de mercado, acho que todo mundo está por dentro disso. Mas o produtor ainda sofre muito com o processo burocrático, né? Tanto que os frigoríficos, a gente tem iniciativas, por exemplo, da JBS, com escritórios verdes, que às vezes é o frigorífico que está informando para o cara qual que é o problema que ele tem. Ele nem sabe, né, se ele tem ou não tem. Então a gente também está assumindo esse papel de apoiar esse produtor a entender o que ele precisa melhorar e como, qual que é o caminho. E às vezes a gente também esbarra no Estado, porque a análise do CAR não anda, ele não consegue ter resposta, não sabe, né? Então precisa ser um trabalho conjunto do setor privado, do setor produtivo, com o governo para acelerar esses processos de regularização. Agora, Fernanda, com tudo isso, com todo esse... A gente falou de um monte de... um mundaréu de problema. Eu falo assim, onde tem problema, também tem uma mundaréu, uma avenida de oportunidades aí. Você vê isso com seu copo está meio cheio, meio vazio, como é que anda aí? Eu acho que tem muita oportunidade porque assim, o Brasil vai continuar sendo um grande produtor, um grande exportador. Você tem uma demanda, né, em países emergentes que é crescente. E eu acho que tem uma oportunidade de ganhos muito diretos para o produtor em termos de gestão, de melhoria, de eficiência. A gente precisa depender menos desse boi que está entrando, né? Quer dizer, a gente não quer e nem precisa desse boi que está lá entrando em área pública, desmatando ilegalmente. Agora, se olhar o entorno dos frigoríficos, essas regiões que já estão consolidadas, o que tem de oportunidade para melhorar essa produção, né, dela ser muito mais produtiva, mais lucrativa e mais eficiente, eu acho que nisso também a gente precisa trabalhar junto, né? O que precisa de assistência técnica, de investimento, como é que se resolve esses gargalos aí. Maravilha. Fernando, então você vai estar na COP28 ou não? Estaremos. Então olha só, mais um entrevistado já na COP28 que vai estar lá. Já está agendado para Dubai. Já está agendado para Dubai, viu? Você considere já agendado, viu? Pode deixar, estaremos lá. Maravilha, obrigado, viu, Fernando? Top de linha. Aliás, falando top de linha, antes disso, né? Essa iniciativa aqui é muito legal, né? Juntar essa turma toda aqui. Hoje foi um dia muito produtivo aqui, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso cada vez mais porque é só com o diálogo mesmo que, né, o produtor vai entender a necessidade do frigorífico, o frigorífico entender o que o produtor está enfrentando, o governo também entender o lado do privado, e a gente só consegue nesses momentos onde você põe todo mundo na mesa, né? E de um bom diálogo sai resultado sempre bom, né? É dali que tem que sair, né? Prioridades, próximos passos, é isso. Maravilha, obrigado, viu? Falei aqui com o Fernando Sampaio, nesse Fala Carlão especial, direto aqui, Diálogos Boi na Linha.